Está entrando no ar, programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. Bom, gente, chegamos ao 6º programa da Itália Nossa com Carlos Mazello. E é um prazer enorme estarmos aqui apresentando esse 6º programa, desejando a todos nós, para o mundo, um ano de 2023 maravilhoso, fazendo com que conhecemos um pouco a história do Paulo, não só do Paulo Iannuzzi, que é o nosso entrevistado no quadro Personalità, mas o conteúdo que é muito rico em conhecimento. E você vai conhecer nessa maravilhosa entrevista com Paulo Iannuzzi, ele que é ítalo-brasileiro e desenvolve um tema maravilhoso que você vai realmente ficar muito satisfeito. Como? É só assistindo. Eu agora quero entrar no quadro Mangiare Bene. Mangiare Bene, eu tenho um conhecimento de muitas pessoas que, de fato, não gostam muito de alcachofra. Mas os italianos são apaixonados por esse prato. E você vai saber a razão. É só assistir. Radice, abbiamo una storia di grande successo, que inclusive virou um filme. E você vai saber de quem eu estou falando. É só assistir o quadro Radice. La giostra, uma profissão que está em extinção, mas você vai conhecer a resistência dessa profissão na Itália, e inclusive de grande valor, porque você vai saber exatamente por um jovem que deu continuidade exatamente ao trabalho do seu pai, enriqueceu, e hoje é um dos melhores profissionais desse setor, dessa profissão em extinção. Quer saber qual é a profissão? Assista. La passeggiata italiana. Um passeio maravilhoso pela Itália, onde você vai conhecer a riqueza da Itália. Eu não vou nem aqui dizer qual é o tema. Você vai ter que assistir esse programa porque você vai ficar encantado exatamente com o turismo que nós preparamos neste 6º programa. Bom, gente, no clipe que nós temos no quadro La Canzone, nós estamos sempre divulgando a música italiana de todos os tempos, com cantores maravilhosos, com realmente músicas encantadoras. Então você está conhecendo muitas músicas que, lamentavelmente, aqui no Brasil ainda não chegou e acredito que não vai chegar. Porém, o programa Itália Nossa reserva para você o melhor da música popular italiana. E a gente fecha depois com o quadro La Traduzione, né? Nós temos uma outra música com outro clipe fazendo a tradução. Agora é com você, só assistir e divulgue o programa Itália Nossa com Carlos Mazello para todos os seus parentes, amigos, amantes da cultura italiana e principalmente os italianos que aqui residiram, que aqui criaram suas famílias, como eu, como tantos outros, como você, para que nós possamos realmente, numa próxima, quem sabe, temporada, ter você dentro desse programa. Então participe, acesse o nosso site, veja as novidades, participe também da revista Itália Nossa. Você, adquirindo a revista, você vai ter um leque de informações, um leque de matérias que com certeza vai agradar você, tá bom? Então, conto com você para a divulgação desse nosso 6º programa. E não esqueça da senha, tá bom? Durante a programação, nós vamos ter uma senha. Qual é a senha? Você tem que assistir o programa. Você entra e você já vai ganhar o seu regalo, um piccolo regalo, um pequeno, digamos assim, um presente, para que você possa também ter a condição de participar e ser agraciado. Bom, gente, antes de tudo isso acontecer, todos esses quadros, preste atenção nessa reflexão. Você vai adorar. Ah, se você soubesse, mas não sabe porque não disse. Estava muito ocupado e esqueci. Mas se você soubesse, quanta falta fez em meus dias. Quando tudo se esgotou e nada sobrou. Quando vi que você é parte de tudo. Quando entendi que você é parte insubstituível de meus dias, que sem você as órbitas dos planetas se perderiam, o Sol giraria ao contrário, os rios não correriam para o mar e ao amanhecer não haveria nenhuma luz. Tudo seria nada sem você.
porque você é parte de mim, parte de um todo que sem você não seria nada. Ah, sem você, este universo sem tamanho perfeito seria imperfeito. Meu semelhante, você, a você, Atala, Atala. Eu estou exatamente à frente do pavilhão nacional. Apesar de falarmos um pouco do entrevistado que é economista, que tem mestrado em macroeconomia e administração financeira, este nosso ilustre convidado é um descendente de italiano, ele ascende de origem italiana e ficamos muito aguçados em querer entender sobre ufologia, civilizações antigas e as suas escrituras sagradas com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, uma série de outras vertentes que vocês vão se apaixonar em conhecer o cabedal de conhecimento que tem o ilustre amigo e irmão Paulo Iannuzzi. É uma enorme alegria, satisfação e uma honra estar com vocês. Eu estou aqui atrás do primeiro pavilhão fincado em território brasileiro, no ato de descobrimento, que não foi fortuito, foi um processo planejado, porque além do Brasil não ter sido colônia, não existe nenhum documento oficial em Portugal e também no Brasil que cite o Brasil como colônia. Foi um projeto templário. A bandeira da Ordem de Cristo, aqui atrás de mim, é mais uma das N comprovações, principalmente de uns tempos para cá, que o projeto Brasil foi muito importante e que começou muito tempo atrás na história de Portugal, quando os mestres templários, porque naquela época não existia o termo grão-mestre, foram consagrados navegadores, já, repetindo, com um planejamento muito bem elaborado para se aventurar pelos oceanos e para chegar às Américas, especialmente ao Brasil, terra que, junto com Portugal, receberá o advento do Quinto Império. Sejam bem-vindos a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, que existe desde 3.254 a.C., oriundo das escolas do Olho de Horus, das escolas de Ptah e de Hermes Trimegistos, no Antigo Egito, e que teve continuidade na sua refundação em 1996, em que oferecemos elementos para elevação de consciência, expansão de consciência, transmissão de conhecimento e principalmente a autorrealização do ser humano, especialmente nessa transição de eras e para a era vindoura, sem tempo obviamente definido, e a manifestação do próximo avatar. Nós estamos num processo de transição planetária, transição de eras, um processo já previsto, e dentro do escopo de planejamento evolutivo para o planeta, de muitos anos, você pode contar aí, a nível espiritual, milhões de anos, para a chegada deste momento, o que é oculto ser revelado pelas próprias palavras do Mestre Jesus o Cristo, além de outros grandes mestres avatares. E o conhecimento é uma alavanca para o seu processo de eclosão consciencial, seu processo de autorrealização. De um determinado momento em diante, no seu processo evolutivo, o conhecimento ele faz parte, vamos dizer assim, do pacote. E pessoas como eu procuram, dentro dessa experiência, por uma orientação também, dentro de um campo transcendental, dentro de um campo metafísico, um campo espiritual, dentro do que viemos fazer aqui, procurar não só transmitir, como aprender com essa transmissão, elaborando de uma forma acessível àqueles que realmente querem buscar. Então, eu costumo dizer que a pessoa procura o conhecimento, procura a evolução,
procura ser uma pessoa melhor a cada dia, da forma mais simples possível, dando prioridades ao que realmente é prioritário evolutivamente nas suas vidas, em vez de ter caminhos fugidios com respeito a essas prioridades, colocando o que é falso no lugar do verdadeiro e invertendo os valores. Passamos essa época de inversão de valores próprias de final de Kali Yuga, da Era de Ferro que nós estamos passando, beirando a Era de Aquários e uma revolução em termos evolutivos da humanidade, que é um processo, não é da noite para o dia. Então, da mesma forma que as pessoas buscam isso, de uma forma consciente e na maioria inconsciente, buscam o conhecimento busca essas pessoas. E isso é o mais importante do processo. Eu, como muitas outras pessoas, somos membros correspondentes, não é difícil. Você entra no site, você pode fazer uma assinatura como membro e participar direta ou indiretamente de tudo que essa sociedade faz no Egito, inclusive com colaborações a nível de conhecimento arqueológico e egiptológico. Como é que você pode associar isso, a vida matéria, com esta nova vida, com uma nova vertente, mudando o seu caminho e fazendo com que muitos que estão nos assistindo possam realmente despertar essa chamada consciência crística ou cósmica ou qualquer coisa que eleve e possa todos nós entendermos verdadeiramente a nossa missão? Aconteceu comigo o contrário do que você está dizendo. É mesmo? Eu não estou voltado para esse tipo de assunto agora. Esse é o carro-chefe da minha vida, desde que eu me conheço por gente praticamente, mais precisamente dos 9 para os 10 anos de idade, quando eu ganhei um telescópio do meu pai. A minha formação acadêmica, que tem uma parte científica também, porque teve a faculdade de astronomia, embora não tenha terminado, mas me deu um respaldo muito grande. E, obviamente, a faculdade de economia, especializações, vamos dizer que são acidentes de percurso necessários por uma formação intelectual e pelo que a sociedade exige, até mesmo em termos de apresentação. Mas o carro-chefe da minha vida sempre foram esses assuntos. A pesquisa, desde a pré-adolescência, durante a adolescência, foi justamente pelo aspecto astronômico, que eu me interessei e me aprofundei em astronomia. Em astronomia veio a velha pergunta, não é possível que estejamos sós no universo. Isso me despertou para a ufologia. Paralelamente, teve um processo também paranormal, psicomediúnico, ao longo do tempo, onde, ao mesmo tempo, por uma formação acadêmica e científica, também enveredava por essa parte parapsíquica. Bom, vocês reparam que eu acabei atropelando um pouquinho pela curiosidade, mas nós vamos entrar na próxima etapa, ou seja, no próximo intervalo, falando sobre ufologia, falando sobre esses mistérios, esses acontecimentos que está cada vez mais aflorando no mundo e está sendo descortinado. Então, daqui a pouquinho, mais Paulo Iannuzzi. Estamos apresentando programa Itália Nossa, com Carlos Mazello. A revista Itália Nossa traz a Itália mais perto de você. Se você, ítalo-brasileiro, admira uma boa informação, não pode deixar de ler esta revista bilíngue. Veja o que você vai encontrar ao adquirir sua revista Itália Nossa. Informação sobre a Itália de ontem e de hoje, cobertura de eventos da nossa comunidade, informações consulares, direitos e deveres do ítalo-brasileiros, entrevistas, músicas com letras traduzidas, moda e beleza, as tendências de Brasil e Itália, gastronomia italiana com dicas e receitas, política, turismo e muito mais. Adquira já a sua revista Itália Nossa. Como é que funciona exatamente esta arquitetura? Bom, com respeito ao que foi questionado agora, esta pirâmide aqui no meu espaço, como em tantos outros, está nas dimensões angulares em escala da pirâmide Kéops, a grande pirâmide
do Egito, orientada norte-sul, leste-oeste para o norte geográfico, com a devida antipirâmide instalada, ou seja, ela funciona como uma grande pirâmide dentro do processo que conhecemos como terapia piramidal, já comprovada, inclusive, cientificamente com respeito às vibrações e às energias que as pirâmides, independente da sua angulação no mundo inteiro e na sua particularidade, né, exercem em termos de transmissão e captação de vibrações. Somente a Grande Pirâmide dá um manancial enorme de informações e conhecimentos e, baseado em grande parte desse manancial, absorvemos e trabalhamos com a energia piramidal, especialmente para terapias, renovando outros processos em termos dos meridianos da medicina tradicional chinesa, viabilizando a energia Qi, a bioenergia, entre outros fatores com respeito à terapia piramidal. É um aparelho, um instrumento poderoso, evidentemente ainda em estudos, questionado por muitos, trabalhado por outros, e que obedece de forma científica ou paracientífica determinados princípios e exigindo determinados pré-requisitos, né, em que nós trabalhamos, inclusive, com palestras, conferências e cursos sobre a utilização das pirâmides. Dentro do conhecimento oculto básico, com alicerces fincados, especialmente nas escolas herméticas, nas escolas de Hermes Trismegistus, nós temos, especialmente na Tábua de Esmeralda, o conceito dos números. Longe de ser conceito de algarismos, números como expressão de energia cósmica através da criação, né? E nesse trabalho com os números, o número 9 é um número de excelência, porque ele é a trindade vezes ela mesma, né? Os elementos da trindade, o grande mistério do 1 em 3 e 3 em 1, multiplicando por si mesmo, dá um 9. E qualquer relação matemática que façamos numa pirâmide como essa, você tem um 9 como resultado. E a partir daí temos o conceito de Enéadas. Nós vemos isso muito exemplificado na obra de Plotino, a Enéada de Plotino. A Enéada é um termo relativo a um conjunto de 9. E no Antigo Egito, os templos eram formados a partir de uma divindade principal acompanhada de mais 8, formando Enéadas. Cada cidade no Antigo Egito era composta a partir do templo principal, e esse templo comportava um conjunto de 9 deuses. Eram várias Enéadas, tá? Inclusive nos conceitos com respeito à anatomia oculta, de não só 7, mas 9 corpos que os egípcios acreditavam, e outros detalhes ocultos com respeito ao número 9, que é o número da maestria, é o número da excelência. Pilares de Hermes, uma escola de mistérios. Tem seus alicerces fincados na sabedoria e conhecimento oculto milenar do Antigo Egito. Desdobrando-se no saber eclético e prática holística de outras civilizações milenares antigas. Mais informações no site. Nós temos 2 grandes reconhecimentos que eu quero ter a oportunidade de registrar e fazer realmente meus votos de agradecimento e, além de louvor, grandes ordens, instituições seríssimas atestaram e deram ao Paulo. E esse trabalho hoje tem um reconhecimento, Paulo, se você me permitir. Quando foi e qual a palestra que fez com que nós tivéssemos aqui, através do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, né, o certificado de agradecimento? Além de ter a honra de ter justamente proferido palestras na maçonaria, não foi a primeira,
Proferi também em outras sociedades, inclusive algumas que eu faço parte, como a própria IEV, Irmandade Espiritualista, Verdade Eterna, a própria AMORC, que também sou membro, tá? Da Ordem Rosa Cruz, AMORC, Sociedade Brasileira de Obiose, Sociedade Teosófica, e outros lugares eu vou aonde me chamam, estão presentes aqui, como Elmória, um dos que orientou Blavatsky, Saint Germain, uma figura alusiva, Lord Maitreya, Mãe Maria, Sanat Kumara, enfim. Bom, vocês reparam... A minha base é praticamente oriental. O Antigo Egito, em termos espirituais, é considerado Oriente. Vocês reparam que quando o Paulo mencionou os mestres ascensionados, tem tudo a ver com a IEV, né? A Fraternidade Branca, tem muito mais Sim. a ver, são estudos mais profundos. E o que mais me fascina aqui, nesse mundo agora de estudos esotéricos, né? Conhecendo cada vez mais a essência do ser humano e as civilizações, é o reconhecimento, uma moção que em 1996 o Paulo teve um título da moção pela Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro sobre esse tema. Veja, diz aqui que a moção de congratulação que o Paulo recebeu diz exatamente pelos relevantes serviços prestados espiritual e materialmente a IEV e a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é muito bom, porque é um reconhecimento de que as pessoas que estão em busca de poder fazer com que o seu conhecimento pessoal... Não era para você ter mostrado isso, não. Ah, não? Não, então, mas tudo bem. Mas já está aqui, agora está registrado e não vai me pedir para tirar, porque eu acredito que isso também mostra o outro lado positivo de que nem tudo está perdido. É só não dar ibope porque não presta. Não lute contra as trevas, lute a favor da luz enquanto existir luta, porque o objetivo é não ter luta. Esse recado foi dado. Com isso, nós não temos mais nada a falar. Só temos que agradecer Eu que agradeço. a esse irmão Paulo Iannuzzi, meu ítalo brasileiro, meu querido. Estamos aqui cada vez mais, a porta da Itália Nossa está aberta a todos vocês que querem realmente encontrar e fazer com que a luz cada vez mais vigore, não só a você, mas a todos que desejam. Tutti quanti oriundi e, como no Egito Antigo se dizia, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não existe deserto que nunca se acabe. Está dada a em mensagem. frente. Obrigado, Carlos. Obrigado, irmão. Obrigado aí, Rafael, dos bastidores. Obrigado a vocês todos que estiveram aí. Quinta dell'Arte, Mansão Firenze. A maior empresa em decoração com arte clássica, especializada em escultura em mármore, bronze e ferro fundido, além de vasos e chafarizes. Decore sua residência, jardim, fazenda, hotel e valorize seu negócio. Agende uma visita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas e sábados, das 9 às 16 horas. E conheça uma pequena Itália localizada no alto da Boa Vista, cercada por um espaço acolhedor, e sinta-se nos jardins de Firenze. Showroom Alto da Boa Vista, 146, Rio de Janeiro. Bom, gente, conforme a minha promessa, a senha deste programa tá aqui, ó. Então é só você agora guardar essa senha, entrar no site e fazer o teu cadastro. Ah, importante, hein? Não esqueça, são somente para os 10 inscritos, tá? Ou seja, você tem que se apressar. Então, os 10 primeiros ganharão esse prêmio. Então, ó, a senha aqui, tá bom? Bom, gente, eu não vou me atrever de falar esse nome aqui, ó.
o nome científico de alcachofra. Eu não vou me aventurar, não. Mas se você quiser se aventurar, você manda uma sugestão. Eu quero, que eu vou te chamar para você falar. Bom, brincadeiras à parte, mas é esse nome científico de alcachofra, que é uma comida, é um tibo maravilhoso, que muitos detestam, mas que os italianos adoram. E sabe onde fica? Ou seja, a produção maior em Roma. Incrível, né? Roma que tem o maior número de comunes. São cerca de 120, se não 120 comunes. Enfim, são histórias maravilhosas que você vai conhecer essa trajetória desse tibo que, para os italianos e para os brasileiros ou para outras nacionalidades, nós já falamos sobre isso. Então, vamos às imagens com essa nossa querida parceria com a RAI, Rádio e Televisão Italiana, para vocês conhecerem essa história maravilhosa sobre a produção, o plantio da alcachofra. Olha o nome, hein? Guardaram? Científico. É difícil pra caramba. Vamos lá. Bem-vindos, amigos de Il Cerca Sapori. Hoje vamos viajar pela província de Roma, a mais populosa da Itália, com 120 comunas. Estamos em Aricia. Aqui atrás, o Palazzo Chigi, projetado por Gian Lorenzo Bernini. Esta é a Estrada do Vinho, mas a província também conta com muitos outros sabores que iremos degustando. Chinara cardunculus scolimus é o nome científico da alcachofra. Trasladei-me para o norte de Roma pela Via Aurélia e estou na área de Ladispoli, entre chicórias, funchos e campos de alcachofras. Falaremos desta, a rainha da área. Voltamos para a área de Ladispoli, a um magnífico campo de alcachofras na companhia de Angelo I, Angelo II e Babal, que juntará as alcachofras no seu caixote, todos romanescos. Começamos a juntá-las. Como se cortam? Na altura do primeiro galho. Você usa luvas porque mancham de roxo. É assim. Em medicina natural e em fitoterapia, a alcachofra é boa para a vesícula e o fígado. Você sofre do fígado? Não, mas quando se come muito... Vamos cortar mais. Posso tagliare uno io? Questo grande? Vai, taglia quello. Però lo devo tagliare all'incrocio con quell'altro. Qua. Hai capito? Mi sono trovato... Viu? Achei um trabalho. Nesta época, sempre é melhor prevenir. Quantos tipos de alcachofra há? A romanesca compreende a campagnana e a castellamare, que cresce na primavera. Questo periodo anche primaverile, diciamo, dipende poi dalla pressione atmosferica, se fa caldo viene prima, se fa freddo viene dopo. Também são famosas a catanese, a sarda. Há vários tipos. Diversi tipi di carciofi. Comunque, di questo a parte mais doce desta variedade é o caule, que se limpa e se cozinha junto com a parte alta. Alla parte alta. E noi siamo in una zona. Estamos numa área espetacular, mitigada pelo mar, e o clima e o terreno vulcânico ajudam. Il clima ci aiuta, il terreno vulcanico ci aiuta. Questo è argilloso. Este terreno é argiloso. É, mas é vulcânico. O terreno vulcânico argiloso é mais úmido que a areia. Por isso, esta área é particularmente fértil. Muito fértil. O fato de que em Roma se chame alcachofra romanesca não ofende ninguém. É sua variedade. Em 2002, esta alcachofra teve o reconhecimento europeu IGP, Indicação Geográfica Protegida. Questo è un IGP, quindi?
Estão tutelados como consórcio. Estamos, como todo o litoral do Lácio, que são 130 quilômetros de costa. Começa em Civitavecchia, em Tarquinia e chega até Zezze Romano. Ângelo, estou trabalhando com babau. Aqui há mais alcachofras. Agora temos que preparar feixes. Como se fazem? Há duas maneiras. Questa è una volta si faceva così il mazzo. Grazie, vabbè. E tuttora si possono fare anche così quando si fa la lavorazione nel terreno. Oh, ma il carciofo. Depois de cortadas, quanto demoram em ir para o mercado? Tempo di 12 ore, sì. Não mais de 12 horas, porque depois murcham. O valor é a folha, a beleza, por isso devem ser muito fresquinhas. Oh, ma il mazzo è anche qualcosa O feixe é decorativo. Infatti a Roma Sim, de fato, em Roma e em outras províncias, se usa para dar de presente como um belo ramalhete de flores. É uma flor. di carciofi. infatti è un fiore. È un fiore, è un fiore. Senti, una domanda che interessa anche i nostri telespettatori. Questo è un campo. Este é um campo biológico. Fazem tratamentos? Sim, como manda a lei. Foi um bom ano. Quais são as previsões? Come si prospetta? Io penso di sì. Acho que será bom porque a produção é escassa e o preço não será baixo. Quindi sicuramente il prezzo non è basso. Hai parlato di prezzo. Falando de preço, quanto lhes pagam uma boa alcachofra romanesca? Voi quanto lo pagano? Adesso quest'anno Este ano, 80 ou 90 centavos. beh, Perché so che io Mas quando eu compro, as pago até 2 euros. O que aumenta o preço? carichi da che cosa sono dati? è della filiera. Os intermediários. Nós as vendemos ao atacadista, mas passa por 4 intermediários. Poi c'è il grossista Che li porta ai li porta dettaglianti. al dettagliante e poi vanno alla vendita al minuto. Ci sono 4 passaggi. Ogni passaggio, ovviamente. C'è un ricarico notevole. Eu gostaria de deixar aqui um abraço afetuoso a todos os ouvintes do programa Itália Nossa. Um bacio per tutti, grazie per esistere. Roberto Bovo, Banda Lucci. Lasciatemi cantare. È un po' colpa mia, un po' colpa tua. Sposiamoci. In una bugia c'è la verità di vivere. E prima che io, prima che tu si cambi idea e le nostre pagine più belle vengano distratte dagli amanti che fanno di me e fanno di te la fantasia. Io come te ho ancora paura di perdere le distratte corse libere nei cuori. A volte fanno meglio delle grandi cose, delle grandi cose. Dicono che col tempo arriverò a far convivere io e te l'amore. Dicono che per stare insieme a te bisognerebbe darti e mai privarti io. Io ci voglio credere e tu, ma io ci voglio credere e convivendo io ti voglio vivere e tu, ma io ti voglio vivere e convivendo, convivendo, convivendo. Questo sono io, tutta una vita per cercare di capire il finto inverno misto al quasi eterno sole, cercare di capire se poi alla fine è stato meglio rinunciare. Tu
Sappi amore mio, questo sono io. Quanto calienta il sole aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mim. Sem dúvidas, a voz é menos segura, falta orquestra. Mas o som está saindo novamente, 50 anos depois, para Antônio Ragusa, imigrante calabrês que se tornou famoso em toda a América Latina como Tony Villar. Em 1960, o jovem Tony Villar chegou a Buenos Aires proveniente de Carolei, província de Cosenza, para trabalhar como pedreiro e dominou os rankings sul-americanos com suas melodias e seu violão. É o sonho do imigrante feito realidade, sucesso, dinheiro, mulheres, carros, viagens, o delírio da multidão. Um sonho recriado num filme documentário chamado A Verdadeira Lenda de Tony Villar, dirigido por Giuseppe Gagliardi. Ao mesmo tempo, outro filme sobre a migração está enchendo as salas. Ganhou um Leone no Festival de Veneza e outros prêmios. E é o candidato italiano ao Oscar, Novo Mundo, de Emanuele Crialese. Comoveu-me a coragem das pessoas que decidiam partir para descobrir este novo mundo. E, sobretudo, me impressionou o sonho que havia por trás dessa viagem. Por isso insisto em que não é um filme sobre a migração, sobre o problema social ou político, senão que fala de um sonho. Trata da nossa capacidade de acreditar que pode haver um mundo melhor daquele em que vivemos. A família Mancuso da Sicília chega a Nova York e sonhava com uma terra onde as cenouras crescessem mais que os homens e os rios despechassem leite. Crialese não nos conta se seu sonho se concretizou. Para ele, bastou delinear a esperança da travessia transoceânica, a humilhação da quarentena em Ellis Island. Certamente, é seu sonho de imigrante dos nossos dias que vai para Nova York para fazer o cinema que na Itália não consegue. Quando cheguei, sonhava com dirigir uma filmadora. Aqui não o consegui. Tinha 26 anos, fiz 4 curta-metragens e com a última, a Universidade de Nova York me deu uma bolsa que me permitiu estudar durante 3 anos. La New York University mi ha dato questa borsa di studio che mi ha permesso di mantenermi agli studi per Com esse dinheiro, Crialese realizou Once We Were Strangers, depois Respiro, agora Novo Mundo. Mais uma vez, a América do Norte oferece a possibilidade de uma nova vida. Portanto, a imigração continua. Confirma o desencorajado Carlo Verdone, cômico, que não considera isso nada engraçado. Hoje a imigração é diferente. Emigram os cientistas, os profissionais que querem trabalhar e não podem fazê-lo aqui. Acha justo que Rubia tenha ido trabalhar com os espanhóis e esteja resolvendo tantos problemas de energia? Sinto que deste país as pessoas estão escapando, estamos perdendo pessoas importantes, personagens. Portanto, narrar de um ponto de vista histórico e também moderno é importante para compreender por que vão embora do nosso país. E espero que esta pesquisa que a televisão e o cinema querem fazer possa continuar. Beppe Fiorello interpretou Joe Petrosino na televisão para devolver ao público um pouco de memória que nos leve a compreender o presente. Não nos faz esquecer que nos olhos dos nossos amigos extracomunitários que vemos andando no nosso país, na realidade está nosso passado. Chorei muito porque aos 14 anos não estava preparado para emigrar, chegar na Argentina e trabalhar. Meu pai era pedreiro e eu tinha que alcançar-lhe os tijolos, o cal. Minha vida era feia. Me salvou o violão. Quindi per me era una vita un po' brutta. Mi ha salvato la mia chitarra. Antônio Ragusa se tornou no crooner mais popular da América do Sul entre os anos 59 e 65, mas depois desapareceu, por motivos que o público descobrirá no cinema. Abandonou tudo e migrou para Nova York. Aqui foi ainda mais difícil.
Vendeu carros usados, casou-se de novo, mas seu coração, como acontece com muitos imigrantes, permaneceu na Itália. Quando o imigrante deixa seu país, acaba sua alegria. Sempre se sentirá um estranho, um estrangeiro. Por isso, aconselho que, se puderem ficar na sua terra natal, não saiam. Io gli consiglio, se possono stare nel paese nativo, non muoversi. Não saiam, porque é certo que, emigrando, se realizam os sonhos, mas se permanece sempre um pouco melancólico. Apesar de ir embora para fazer algo muito importante, com todos os privilégios possíveis, sinto que sempre são pessoas quebradas. Entre a vontade de ficar, o desejo de voltar e o medo de não poder fazê-lo até não ter realizado o sonho, até não ter triunfado. Isso é o que o cinema quer mostrar-nos, o ciclo infinito da imigração à procura de sorte. Primeiro nós, no Novo Mundo, e agora os outros que desembarcam aqui, o atual Novo Mundo. Acabamos com nossa história com um final feliz. Tony Vilar o conseguiu. Realizou 2 vezes o sonho do imigrante e agora pode permitir-se voltar. A Itália é minha vida. Estive 33 anos na Argentina, 21 nos Estados Unidos da América, mas meu passaporte ainda é italiano. Se me dessem a escolher para toda a vida, decidiria por meu país, mesmo que não viesse, porque não queria sentir que na Itália eu não era ninguém. A oportunidade que me deu este filme foi a força de vir ao meu país e dizer: este sou eu. Di dire chi sono io in Italia, niente. Quindi l'opportunità che mi ha dato questo film e che mi ha dato la forza di venire al mio paese e dire al mio paese: questo sono io. Tony Vilar. No puedo pensare che de otro será, que tus besos yo ya perdí, aun amándote así, no existe el amor, es un cuento fantástico. Instituto Brasileiro de Línguas, Unidade Sanstenha, localizado na Rua Baltazar Lisboa 10, ao lado do Shopping Tijuca. Idiomas para a maturidade com turmas exclusivas pela manhã e à tarde, presencial e online. Participe do nosso clube. Oferecemos programa de extensão cultural, experiências do cotidiano com turmas pequenas ou individual, aulas interativas. Promoção especial. Ligue agora. A Passeggiata Italiana é de uma galeria. Nós reservamos com imagens da nossa querida parceira RAI, Rádio e Televisão Italiana, a Galeria de Borghese. A Galeria Borghese, ela nos reserva muita cultura. Muita cultura. Na parte gastronômica, nós vamos destacar o vinho. Vocês vão entender o porquê dessa minha apresentação. No entanto, nós temos vários outros viés da cultura clássica. A arte clássica italiana, vocês vão conhecer uma imensidade, uma imensidão, melhor dizendo, dessa cultura que a Itália traz no seu berço de diversas civilizações. Então, não me alongando mais, vamos às imagens para que vocês possam entender essa minha apresentação. É necessário um dia inteiro para admirar os tesouros inestimáveis da Galeria Borghese, desde as obras-primas de Bernini até as de Tiziano, Raffaello e Caravaggio. Neste caso, devemos apressar-nos. A fantástica coleção do cardeal Scipione Borghese é apenas a primeira fase de um itinerário de algumas horas entre os mais belos deuses romanos. O trajeto se chama Degustação de Arte e uma viagem pelas representações do vinho na arte figurativa. A iconografia do vinho em idade clássica está representada por Baco, Dionisos, o deus que, segundo a mitologia, inventou o vinho, essa extraordinária bebida que doou aos homens. A iconografia de Baco tem um renovado sucesso a partir do século XVI. Caravaggio capta o homem na sua realidade cotidiana. Trata-se de um verismo revolucionário, o Bacchino Malato. Uma das obras dessa exposição representa um deus doente.
Admiramos outra obra de Caravaggio, o jovem com uma cesta de fruta, e a fantástica Última Ceia de Jacopo Bassano, com os apóstolos pintados como pescadores descalços. A próxima etapa é o Museu Etrusco de Villa Giulia. A produção do vinho na Etruria começa no século VII a.C., com um procedimento provavelmente importado da Grécia. Perché la cultura della vite è attestata in epoca anche più antica. No início, naturalmente, era um produto de luxo. Depois, a produção se torna mais farta e, no século VI, o vinho etrusco se exporta para o sul da França. Nel corso del VI secolo, il vino etrusco viene esportato nella Francia meridionale. Entre as obras expostas, um cálice do século IV a.C., com uma inscrição sobre o motivo do Carpe Diem: hoje bebo vinho, amanhã me faltará. É parte de uma ânfora que na orla tem uma extraordinária fileira de navios, que deviam aparecer flutuando na água quando o recipiente estava cheio de vinho. Uma última olhada e avançamos no tempo para admirar as obras de arte antiga do Palácio Barberini. A uva e o vinho se tornam em símbolos de Cristo. Entre os séculos XII e XIII, se acrescentou a iconografia do Santo Graal, que é um cálice que contém vinho. Segundo a tradição, o vinho se transformou em sangue de Cristo na última ceia. É o cálice onde se teria recolhido o sangue de Cristo derramado durante a paixão. No Palácio Barberini achamos novamente o tema do deus do vinho, com Baco e um bebedor e duas telas com bacanais de amorzinhos. Nova fase na Galeria Corsini, com as refinadíssimas naturezas mortas de Christian Behrens. Nos encontramos num momento histórico onde a agricultura e o comércio são fundamentais na economia dos países e, portanto, se representa a abundância e a prosperidade nestas naturezas mortas, símbolo de uma natureza extremamente fértil, de bom auspício. A viagem não acabou. Falta a Galeria Spada. Antes de entrar, vale a pena deter-se para admirar a celebérrima perspectiva de Borromini. A galeria parece infinita, mas na realidade tem apenas 8 metros de comprimento. Entre as obras selecionadas, algumas telas dos 600, entre as quais a de um anônimo discípulo de Caravaggio, descrita a limites grotescos, é a de Bamboccio, com uma realista pausa na pousada. A viagem acabou, se retorna ao ponto de partida para entrar na Grota dos Vinhos de Villa Borghese. Nessa grota, realizada na época barroca, havia muitas características que enfatizavam os festins. No centro havia uma bela mesa de mármore com canaletes onde corria água para manter frescos os copos. E con dei canali dove scorreva dell'acqua per mantenere i bicchieri freschi. O trajeto Degustação de Arte e a restauração da grota são patrocinados pela fazenda Silvio Nardi. Depois de tanto gozo para os olhos, se acaba com uma delícia para o paladar, a degustação do Brunello di Montalcino. É um pouco o mito da enologia italiana. No mundo inteiro nos conhecem por este vinho. Sua produção baseia-se em normas muito rígidas. Devemos nossa sólida base cultural e científica tanto à arte como à produção do nosso Brunello. Sia nell'arte che nella produzione del nostro Brunello. Turismo da Fé, uma agência especializada no turismo religioso. O objetivo da Turismo da Fé é proporcionar a melhor experiência de fé aos seus clientes. Oferecem roteiros exclusivos e personalizados. Atualmente atuam nos roteiros religiosos Mosteiro da Sagrada Face, Santuário Nacional de Aparecida, Frei Galvão, Canção Nova. Inclui desde o planejamento da sua viagem até o acompanhamento nos passeios, sempre com muita confiança, qualidade, respeito e todo cuidado com seus clientes. A Turismo da
da Fé trabalha com os melhores hotéis da região, com guias especializados sobre o cadastro, melhores opções de transporte, ônibus, vans executivos, com ingressos dos principais atrativos, canal de atendimento exclusivo e muito mais. Turismo da Fé estará à sua disposição para novos roteiros e projetos de turismo, roteiros para corações peregrinos. Per Questo è Amore, Rai International, in collaborazione con questa emittente, presenta Questa è la fodera della scarpa su misura che stiamo realizzando in pitone, in pelle di pitone, che ci ha portato la cliente. Francesco, soprannome Franzi, 37 anni di Terni, da sempre una passione, le scarpe, da sempre alle prese con suole, tacchi e tomaie. È un mestiere che nessuno vuole più fare, il calzolaio. Lui invece l'ha voluto fortemente, era piccolo, sembrava un gioco sistemare le scarpe e piano piano ha imparato. Era bravo, col tempo è riuscito perfino a realizzare a mano le scarpe. Rifiniture, dettagli, colori, le scarpe firmate Francesco Massarelli adesso sono indossate da soubrette e attrici. Una manualità da altri tempi, 10 minuti, per tagliare la pelle per una calzatura e poi metterla sulla forma. Aggiungi il tacco, incolli, si asciuga e ottieni la scarpa. Così, mentre durante il giorno Francesco si occupa di fare le normali riparazioni insieme ai fratelli, la sera arriva il momento creativo. Mi è venuto in mente di fare il calzolaio praticamente perché papà nostro aveva un negozio a Corso Tacito di scarpe. Una volta all'età di 10 anni praticamente siamo andati da questo calzolaio che è Neno famosissimo, riparando papà queste scarpe presso questo calzolaio. Per scherzo, ovviamente all'età di 10 anni diceva, ma dice, vuoi prendere questo bambino, dice qui mio figlio, a fare il calzolaio ad imparare? E quindi così è nata la mia storia. Lei frequentava la bottega di uno dei più noti calzolai ternani. Questo la faceva sentire diverso dai coetanei, in fondo era un bambino aveva 10 anni. No, non mi faceva assolutamente mai sentire diverso perché ovviamente lavoravo ma mi divertivo, giocavo, andavo a calcio, quindi non mi è mai mancato nulla. Certo, sono cresciuto in un ambiente di adulti, però comunque non mi sono mai sentito diverso dagli altri coetanei. Ma in tempi di crisi quanto costano le calzature realizzate su misura? Non sono poi troppo care, spiega il calzolaio artista. I prezzi delle scarpe fatte a mano sono diversi. Ci sono calzature maschili, quelle in cuoio e pelle bianca per esempio, che costano 700 €. Un acquisto decisamente importante, perché ormai si sa, la vanità degli uomini è pari, se non superiore, a quella delle donne. La scarpa fatta a mano, noi partiamo dalla ciabattina tipo positano con tutti gli accessori, corallo bambu, fiori di pelle, qualsiasi personalizzazione partono da 80 € fino a 200, 400, 500 €. Ovviamente dopo dipende dai pellami che richiede il cliente. E a Francesco non sfugge nulla, così capita che dopo un'occhiata alle scarpe dell'intervistatrice scatti immediata una riparazione d'urgenza. Le scarpe rovinate, dice, non si possono guardare, forse perché per il giovane calzolaio ternano le scarpe hanno un'anima e rivelano molto di chi le indossa. Questa attività anzi sta proprio scomparendo, non ci sono più giovani che ci si mettono, anche perché per mettersi e per fare questo lavoro ci vuole l'esperienza sul campo, uno non si può inventare questo lavoro. Lasciatemi cantare. Tá aí a tradução de hoje, Elisa Lucci Luiz. Fala-me, como o vento entre as árvores, fala-me
como o céu com a sua terra. Não tenho mais defesa. Escolhi ser livre. Agora é a verdade. A única coisa que conta. Diga-me se fará alguma coisa, se está me sentindo. Você cuidará de tudo aquilo que eu te dei. Diga-me, estamos na mesma lágrima. Como um sol e uma estrela, luz que cai dos olhos, pôr do sol da minha terra, sobre novos dias. Escuta-me. Agora sei chorar. Sei que preciso de você. Nunca fui capaz de fingir. Sinto você próximo. A respiração não mente. Em tantas dores, nada de errado, nada. Estamos na mesma lágrima. Como um sol e uma estrela. Somos luz que cai dos olhos. Pôr do sol da minha terra. Sobre novos dias em uma lágrima. Como um sol e uma estrela. Luz que cai dos olhos. Pôr do sol da minha terra sobre novos dias. O sol me fala de você. Está me escutando? Agora a lua me fala de você. Cuidará de tudo aquilo que você me deu, mesmo que dentro de uma lágrima, como um sol e uma estrela, luz que cai dos olhos sobre o pôr do sol da minha terra, sobre novos dias, numa lágrima, como um sol e uma estrela. Somos luz que cai dos olhos sobre o pôr do sol da minha terra, sobre novos dias. Escuta-me. 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 Escute-me. Tá aí então, foi a tradução com ela que marcou hoje a tradução com Elisa Lucci. Muita luz para você, espero que realmente vocês tenham gostado e esperamos no próximo programa com mais uma tradução. A presto, ci vediamo. Tchau, tchau. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um programa Itália Nossa com Carlos Mazzello. Espero que vocês tenham muito mesmo gostado, como eu faço com tanto carinho, com tanto amor, esse programa dedicado a você há 33 anos. Então nós estamos entrando já no 34º ano da Itália Nossa, que no fim de 2023 estaremos completando 34 anos de projeto Itália Nossa. Então basta você realmente participar, seja na revista, seja no site, seja nos eventos, enfim, no programa também está aberto para você. Então conto com vocês, até o próximo programa.